Maravilha. Então, estamos gravando, estamos iniciando aí mais uma aula de lógica de programação. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre algoritmos, né? E como foi dito, essencialmente, um algoritmo é um conjunto de passos, né? Um conjunto de instruções que devem ser seguidas para poder realizar alguma ação. Quando a gente pensa num algoritmo, nós estamos pensando em algo de uma linguagem muito próxima da nossa linguagem humana, né? Então, como eu tinha dito para vocês na semana passada, um exemplo clássico do algoritmo é uma receita de bolo, né? Onde você define lá quais são os ingredientes, quais são os procedimentos, né? Para você poder misturar esses ingredientes, qual a temperatura do forno, o que tem que se fazer com a forma, né? Antes de colocar a massa, enfim. O tempo que você vai bater essa massa, se vai usar batedeira, se vai ser manual. Então, todas essas etapas, né, constituem um conjunto de instruções que devem ser seguidas para se alcançar um resultado. O resultado, no caso, é um produto, um bolo, tá? Um programa de computador nada mais é do que um algoritmo, né, escrito numa linguagem que o computador consegue entender. Então, basicamente é isso, um programa de computador. Só que a linguagem do computador, como eu expliquei na aula passada, ela é uma linguagem de extrema complexidade, porque é uma linguagem que foi feita para o computador entender, né? Então, a gente pensar em escrever um programa, em colocar um conjunto de instruções de forma que o computador entenda, de maneira escrita de forma direta na linguagem do computador, seria algo extremamente complicado para nós. Então, primeiramente, a gente estrutura a nossa solução, pensando na sequência de passos, escrita em português mesmo, tá? E depois a gente tenta traduzir isso para um formato mais próximo do computador, até que finalmente a gente coloque na linguagem que ele consiga entender. Tá? Então, a dinâmica, ela consistia no seguinte, né? Depois vocês podem tentar replicar isso daí. Eu coloquei aqui um algoritmo para vocês, né? Então, a ideia, e eu quero que vocês tentem depois reproduzir isso aí, seguindo esse passo a passo que eu coloquei aqui, deixa eu liberar para vocês aqui agora, postar. Então, seguindo esse passo a passo, a ideia é que vocês consigam realizar uma atividade, né? E a ideia, né, a dinâmica, ela era, na verdade, no sentido de que vocês iriam usar uma ferramenta que vocês, imagino, não tenham tido nenhum contato prévio, e, baseado nessas instruções, vocês seriam capazes de criar um experimento, tá? Mas já que nem todos vocês estão preparados, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, tá? Vai ficar gravado. Depois eu gostaria que vocês, em algum momento, tentassem reproduzir o que eu vou fazer aqui, só que sem olhar a aula, simplesmente lendo o roteiro que está lá no Google Sala de Aula, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, vocês assistem a aula para verificar onde foi que vocês deixaram de atender alguma instrução, tá? Bom, então, como eu ia dizendo, o Tinkercad, na verdade, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos não, de simulação de projetos, né? Tanto para projetos de design, que não é o nosso caso aqui, quanto para projetos de circuitos eletrônicos, tá? A ideia do uso do Tinkercad aqui na nossa disciplina é que a gente possa exercitar alguns cenários de desenvolvimento, né, de lógica de programação, de uma maneira visual, né, de uma forma que vocês consigam enxergar. Né? Porque quando eu falo assim, como eu disse na aula passada, vamos fazer aqui um algoritmo para poder trocar um pneu. Tá. Vocês até podem
visualizar isso mentalmente, né? Como é que seria a execução de cada etapa, né? Vamos levantar o carro, então, vocês imaginam lá pegando o macaco e levantando. Só que vocês não estão vendo, né? E nem fazendo. E isso se torna algo, de certa forma, muito abstrato, tá? Então, a ideia é que, usando a ferramenta como essa, a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido, só que vendo, né? Visualizando o que está acontecendo. O Ellison perguntou aqui se o cadastro é com e-mail decente. Não precisa necessariamente ser, tá, Ellison? Fica à vontade aí para usar o e-mail que você quiser, tá bom? Bom, então, vamos lá. Então, quando vocês, então, entrarem aqui no Tinkercad, vocês vão ter que criar uma conta aqui, né? Até aproveitando a pergunta do Ellison aqui, tá? Precisa, o Ellison, ser um e-mail da Google, tá? Do Gmail. O institucional é da Google, tá? Então, se você quiser usar o e-mail decente, já é da Google. Se por acaso você não quiser utilizar, precisaria ser um @gmail aí, tá? Para poder ficar aqui registrado, ficar vinculado, né? O cadastro seu aqui no Tinkercad com o Google Sala de Aula, tá bom? Bom, uma vez que vocês, então, estejam cadastrados, né? Então, vocês vão chegar aqui em circuitos e criar um circuito novo, né? É um circuito eletrônico, né? A ideia aqui é a gente trabalhar com projetos eletrônicos, tá? E principalmente, né, na parte de programação, a gente vai usar um pouquinho aqui desse componente do Arduino, tá? Mas vamos com calma, tá? Então, aqui eu tenho um ambiente, um cenário aqui para eu poder criar os meus circuitos, tá? Nesse ponto aqui, eu posso colocar o nome para um projeto, né? Então, sei lá, primeiro projeto. O nome que vocês quiserem. Dê um Enter, ele vai salvar com esse nome aqui, tá? Do lado direito aqui, eu tenho uma barra de componentes, né? Componentes eletrônicos, então eu tenho aqui resistores, LED, botão, enfim. O meu objetivo aqui não é de forma alguma trabalhar com eletrônica, tá? Eventualmente até posso falar de algum conceito, algum conceito mais simples, tá? Para que vocês possam também entender o que está acontecendo. Mas o objetivo é trabalhar a lógica de programação, tá? Vou abrir minha câmera aqui para que fique um pouco mais próximo de vocês. Então, o que está lá no roteiro, né, é uma coisa muito simples. Tá? Então, a ideia é pegar uma bateria, essa bateria especificamente, depois vocês vão ler o roteiro lá, vai ter o nome certinho, né? Bateria de 3 volts, né? E adicionar no meu cenário. Então, como é que eu faço? Eu clico no componente que eu quero trabalhar, com o qual eu quero trabalhar, e ao movimentar aqui na área de trabalho, o mouse, o componente acompanha o mouse, né? Então, eu clico no local onde eu quero que esse componente fique. Tá, beleza. Então, uma bateria de 3 volts do tipo moeda, né? Um outro componente que eu pedi para poder utilizar é esse componente aqui, um LED, tá? Então, vou colocar um LED aqui em qualquer lugar. Vou colocar aqui. Depois eu peço para poder conectar o terminal. O terminal do LED são as perninhas dele aqui, tá? Então, o LED tem um LED típico, tem 2 terminais, tá? Eu peço para poder conectar o terminal chamado catódica, tá? Esse aqui que ele é reto, tá? E aí, como é que eu faço para poder conectar? Eu levo o mouse lá no terminal, vai aparecer um quadradinho com o nome do terminal, eu clico nesse quadradinho, e quando eu clico nesse quadradinho, o mouse agora tem um fio, né, que acompanha o mouse, tá? Esse terminal, catódica, eu tenho que ligar no terminal negativo aqui da minha bateria, tá? E para clicar, e para conectar no terminal negativo, é só levar até o terminal, até aparecer o quadradinho vermelho e clicar. Pronto. Eu fiz uma conexão aqui desse LED, desse terminal aqui, no polo negativo aqui da minha bateria, tá? E depois eu peço para conectar o terminal anodo, né, no terminal positivo da bateria. Pronto. Eu fiz uma ligação aqui desse LED numa bateria de 3 volts, tá?
Aí, assim, um pouquinho aqui de física elétrica, né? Só para, como eu falei, aquilo que eu achar que é relevante para que vocês possam entender, né, eu vou falando. A eletricidade, né, vocês devem se lembrar aí das aulas de física elétrica, né? Ela consiste no movimento de elétrons. Então, os elétrons que saem de um local e se movimentam para um outro local, né, fazem com que aquele meio por onde os elétrons se movimentaram, né, a gente diz que ele está conduzindo eletricidade, está conduzindo elétrons. Tá? E, segundo as leis da física, aí, né, os elétrons de uma bateria, ou de uma fonte, né, qualquer, eles sempre saem do polo positivo para o polo negativo. Então, quando eu monto aqui um circuito como esse, né, que tem uma conexão no ponto positivo, no polo positivo, né, e de uma forma ou de outra eu tenho uma conexão no polo negativo, então a partir do momento em que eu acionar isso daqui, os elétrons, né, que estão aqui nessa bateria, nessa pilha, né, eles então vão sair pelo polo positivo, vão circular pelo condutor, no caso aqui um fio, tá? E aí como eu coloquei um LED aqui, eles vão passar por dentro desse LED e vão chegar aqui no polo negativo. Tá? Esse é o princípio básico da eletricidade. Como eu coloquei um LED no meio do caminho, a passagem de elétrons aqui por dentro desse LED vai fazer o quê? O que vocês acham que vai acontecer? Vai acender. Vai acender, né? A gente tem aqui um processo que a gente chama de transformação de energia, né? A energia elétrica, ao passar por dentro daquele LED, vai se transformar em energia luminosa, né? E aí vai acender o LED. Tá? Então, no Tinkercad eu consigo simular isso, tá? Eu liguei aqui, mas o LED não acendeu ainda, tá? Porque isso aqui é um simulador. Então, para eu poder, digamos, dar o start, eu preciso fazer com que, eu preciso dizer para o simulador aqui, não, comece então a gerar eletricidade. Então eu clico aqui, ó, iniciar simulação, tá? E aí quando eu clico aqui iniciar simulação, observe que o LED acendeu, tá? Tem aqui uma exclamação, depois eu quero que vocês, ao fazerem a atividade, né, leiam o que está escrito aqui e tentem entender o que está acontecendo. Tá? Então tá lá um LED, né, um LED aceso, sem grande surpresa, tá? Mas olha, depois, na hora que vocês forem ler, né, o roteiro que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, vocês vão perceber que aquilo que eu coloquei é um algoritmo. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui para vocês perceberem. Duro que eu acho que eu não consigo colocar lado a lado isso aqui. Mas olha, como é que eu coloquei? Olha, estando conectado na plataforma Tinkercad, ou seja, estando logado lá, e com um projeto de circuitos aberto, quer dizer, eu já parti do princípio que vocês estão aqui, ó, nessa tela. Tá? Isso eu fiz para não perder tempo escrevendo como é que você faz login. Né? Mas, assim, se eu quisesse fazer realmente um algoritmo do zero, eu teria que escrever todo o processo. Né? É um tutorialzinho mesmo, né? Entre no navegador, coloque o endereço lá, tinkercad.com, enfim, faça o login, tá? Mas eu abreviei as coisas aqui, tá? Então, e aí eu comecei a descrever, ó. No painel de componentes, mas o que é painel de componentes? É aquele painel que está à direita da tela. Aí se eu olho aqui no Tinkercad, né? Está aqui o painel de componentes, está à direita da tela. Então, eu estou dando uma instrução para o usuário, mostrando para ele onde que está o painel de componentes. Tá? No caso aqui, uma instrução visual. Né? O que mais que fala lá? Procure pelo componente bateria 3 volts do tipo moeda. Estou dizendo para ele qual componente que eu quero que ele selecione. Aí, olha só, nesse passo 1, eu coloquei aqui um subpasso, né? Por quê? Eu falei que o painel de componentes ele está à direita da tela, mas o painel pode estar oculto. Então, eu coloquei, olha, se o painel não estiver visível, verifique a existência de uma seta apontando para a esquerda e clique nela. O painel deve surgir. Né? Então, se eu voltar lá, eu quero dizer isso aqui, ó. Eventualmente, porque vocês pegaram já um ambiente preparado por alguém, ou sem querer vocês ocultaram o painel.
Então, na hora que eu falo, olha o painel à direita, aí você olha para cá, mas não tem painel nenhum aqui. Então, nas minhas instruções, eu já coloquei um passo 1.1, né, dizendo, se o painel não estiver visível, observe uma seta apontando para a esquerda. Clique nela e o painel deve surgir. Pronto. Tá? Depois, o que tem no meu algoritmo? Selecione o componente citado na etapa anterior. Qual componente? Bateria de 3 volts. Como é que eu seleciono? Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Né? O desenho do componente deverá acompanhar o ponteiro do mouse. Foi o que eu fiz aqui. Então, eu selecionei o componente, como? Clicando com o botão esquerdo do mouse. Cliquei e soltei. Tá? Não preciso ficar segurando. E aí, quando eu movimento o mouse, né, observe que o componente acompanha. Então, já expliquei o que queria acontecer visualmente. Tá? Depois, aliás, vou fazer de novo, porque eu vim para cá, o Tinkercad, e não compartilhei a tela. Então, olha, eu clico no componente que foi solicitado, movimento o mouse, ele acompanha o mouse, e eu clico numa região qualquer. Tá? Aí depois, posicione o componente na área de trabalho, a área que está à esquerda, clicando no local desejado. Já fiz isso. Né? Quando eu faço isso, o componente fica fixo lá. Depois, olha só, no algoritmo é muito comum a gente ter algumas ações que devem ser repetidas. E eu não preciso reescrever. Tá? Eu falei para vocês na aula passada que uma das características, né, bastante marcantes de um programa é o fato dele ser capaz de repetir as ações, e numa velocidade, inclusive, muito maior do que nós, seres humanos. Então, observe que, para poder colocar o LED, o que eu vou fazer são exatamente os mesmos 3 passos, só que agora trocando, né? Ao invés de ser esse componente aqui, eu vou estar falando do componente chamado LED. Então, no passo 4, o que eu disse? O que eu dei como instrução? Repita as etapas de 1 a 3 para o componente LED. Então, eu vou lá no painel de componentes, procurar pelo componente LED. Mesma coisa, se o painel não estiver visível, eu clico na seta para poder torná-lo visível. Depois, eu vou selecionar o componente que foi citado na etapa anterior. No caso, estou considerando o LED agora, o botão esquerdo do mouse. E depois eu vou posicionar esse componente na área de trabalho. Então, é isso. Eu venho aqui, procuro pelo LED, clico com o botão esquerdo do mouse, como foi dito lá, levo lá o LED para a área de trabalho, clico, e aí ele ficou fixo lá. Tá? Aí a próxima etapa 5, passo 5. Leve o ponteiro do mouse até o terminal esquerdo do LED, até que um quadro vermelho apareça com a palavra catódica escrita. Clique nesse quadro. Então, se vocês estão percebendo, o que eu estou descrevendo aqui são as ações que eu já mostrei para vocês aqui rapidamente. Então, leva o ponteiro do mouse até os terminais do LED, né, até que surja um quadrinho vermelho com a palavra catódica. Por quê? Porque a pessoa não conhece daqui, ele poderia chegar aqui do lado direito, né, tem o quadradinho vermelho, mas a palavra não é catódica. Né, então, ele sabe que é aqui que tem que clicar. Clicou. Né, e aí, o que está sendo dito lá? Leve o ponteiro do mouse até o terminal negativo da bateria, que é o terminal preto. Uma linha verde deve acompanhar o deslocamento do mouse, Quando chegar ao terminal negativo da bateria, você clica. Né? Então, vamos lá. Está lá o ponteiro, está lá a linha verde que foi dita, né? Eu vou levar no terminal da bateria, né? Eu falei, inclusive, ele é preto, está aqui, ó. Terminal negativo é preto, né? Então, eu vou lá e clico aqui. Pronto, fiz a conexão desse terminal do LED com da bateria. Tá? Bom, acho que vocês entenderam a dinâmica, né? E depois eu vou fazendo a mesma coisa para o restante aqui da tarefa. Tá? Bom, depois vocês podem explorar, acho até que devem explorar o ambiente, né, do Tinkercad. Tá? Bom, eu vou fazer mais rápido aqui para vocês, para a gente poder fazer uma outra coisa. Tá? Cadê aqui o Tinkercad? Acho que eu fechei, né? Cadê?
Tá aqui. Mudei sem querer a posição da aba aqui. Pronto. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vou ligar aqui. E aí, como eu falei, eu vou iniciar a simulação. Tá? Bom, depois, na sequência, eu peço lá na atividade para vocês trocarem essa bateria aqui e perceber o que aconteceu. Tá? Então, tem algumas outras baterias aqui. Então, tem uma bateria de 9 volts, tem uma outra bateria de 1,5 volts. Eu peço para vocês trocarem e verificar o que aconteceu e descrever. Tá? Depois eu vou liberar lá para vocês poderem acompanhar. Tá? Bom, aí, vamos fazer a coisa aqui um pouco mais dinâmico. Tá? Imagina, bom, vocês perceberam que para eu poder ligar esse LED, eu tenho que clicar no botão iniciar a simulação, e para eu poder apagar, eu tenho que clicar no botão parar a simulação. Tá? Bom, será que eu posso fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica? Posso, né? Vamos colocar um botão aqui, olha só. Uma outra coisa, né, que eu até coloquei também lá nas instruções. Vocês percebam que eu posso diminuir e aumentar o zoom, tá? Para fazer isso daqui que vocês estão vendo aí, basta eu girar aqui o botãozinho scroll do mouse, tá? Aquela rodinha, né, que tem no meio do mouse, né, entre os botões do mouse, tá? Isso pode ser muito útil para vocês aí. Para eu poder arrastar o cenário de um lado para o outro, é só clicar numa parte sem componentes, tá? E aí movimento o mouse. Está dentro dos limites aqui do meu... Opa! Do meu cenário, tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero rotacionar isso daqui. Para rotacionar o objeto, eu clico no objeto, eu posso clicar aqui nesse botãozinho aqui, girar, ou então simplesmente a letra R, tá? E eu rotaciono isso daqui. Então, vou fazer desse jeito aqui. Fica mais fácil da gente enxergar. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar esse botãozinho aqui, ó, esse interruptor deslizante. Eu vou colocar aqui no meu cenário. Eu vou rotacionar ele, como eu falar. E aí eu vou pegar esse cabinho aqui e vou desconectar daqui e vou conectar aqui. Opa! Sem querer, eu cliquei errado aqui. Conectar aqui e vou conectar esse cabinho aqui. Tá? Então, quer dizer, eu coloquei um botãozinho aqui para poder a gente, no modo de simulação, poder ligar e desligar o mouse sem precisar toda hora ficar parando e iniciando a simulação. Pergunta: na hora que eu iniciar a simulação, do jeito que está aqui esse botão, o LED vai começar aceso ou apagado? Apagado. Apagado. Apagado, né? Porque observe que eu liguei aqui uma perninha da bateria, né? No terminal que não está com contato fechado, né? Ele vai começar apagado. Apagado. E aí, quando eu clico no botão, ele acende. Então, com isso aqui, eu dou um pouco mais de dinamismo aqui no meu cenário. Tá? Eu posso, enfim, colocar quantos dispositivos eu quiser. Tá? Bom, legal. Né? Então, vocês vão perceber lá também que eu deixei uma atividadezinha para vocês, para vocês usarem um outro tipo de LED, né, que é esse LED aqui, chamado de LED RGB. Né? Esse LED tem 4 perninhas. Tá? Uma das perninhas, um dos terminais, né, é um terminal catódica também, e os outros 3 terminais, né, são terminais de cores. Né? RGB, para quem não sabe, é um padrão de cores, né, bastante utilizado nos computadores atuais, tá? Que representa, cada letra representa o início, né, de uma cor no idioma inglês, né? O R é red, vermelho, né? O G é green, verde, e o B é blue, né? Azul. Então, é interessante que esse LED aqui você pode fazê-lo acender de cores diferentes, tá? Isso está lá na atividade que eu deixei para vocês. Bom, então, até aqui, o que eu quis mostrar para vocês é essa ideia de algoritmo, né? O algoritmo é uma sequência de passos que a gente precisa seguir, né? Para poder
construir algo, né? Pode ser qualquer coisa. Eu estou mostrando aqui um circuito eletrônico, né, muito simples, tá? Mas aqui eu consigo apresentar para vocês essa noção de algoritmo, tá? Bom, quando a gente vai trabalhar com programação, o que a gente deseja? Né? Então, assim, Cleber, por que você está mostrando essas coisas para nós? Esse curso não é de eletrônica, não é, né? Não é de engenharia elétrica, né? A ideia é o seguinte, aqui eu tenho um cenário onde o controle desse LED é feito de forma manual, né? Eu tenho que clicar aqui nesse botão para poder acender e apagar esse LED, né? Se eu estivesse projetando isso de forma física, real, né, eu teria que levar minha mão nesse botão para ligar e desligar esse LED. Tá? Bom, eu consigo criar um programa que faça a mesma coisa que esse cenário simples está fazendo? Consigo. Tá? Consigo. Aí eu preciso de algum dispositivos, entre aspas, inteligente o bastante para poder interpretar os meus comandos. Tá? Então, quando eu comecei a disciplina, eu falei para vocês sobre algumas características do computador. Tá? E disse, inclusive, que a gente precisava falar um pouquinho do computador. Por quê? Porque é ele, né, é o hardware que faz parte do computador, é que vai ser controlado pelos nossos softwares, pelos nossos programas. Tá? Então, aqui no Tinkercad, a gente tem entre aspas, computadorzinho, né, que é esse aqui, o Arduino. Tá? Deixa eu girar ele aqui. Então, assim, eu não vou entrar em detalhe de Arduino, o objetivo aqui não é dar aula de Arduino para vocês. Mas entendam, ou tentem, considerem que ele é no nosso caso aqui, ele é o nosso computador. Tá? Ele tem processador? Tem processador, né? Esse chip aqui, ó, representa o processador do dispositivo, né? E ele tem botão de liga e desliga, né? Tem um botãozinho de reset aqui, tem um botãozinho aqui para você conectar na energia elétrica, né? Tem uma entrada USB aqui, enfim. É típico de um computador, tá? Mas o que eu quero fazer aqui, tá? Eu quero fazer o seguinte. Olha, a ideia desse circuito aqui, simples que eu fiz, né, consiste em fazer com que a energia dessa bateria aqui, ela saia, então, pelo polo positivo. Aqui, no caso, agora tem um interruptor, né? Então, quando o interruptor está aberto, a gente diz que o circuito está aberto, então não tem circulação de elétrons, né? Não tem eletricidade passando por aqui. Se não tem eletricidade, o LED não acende. Quando eu fecho o circuito, né? Quando eu fecho o circuito, então os elétrons que saem aqui pelo polo positivo da bateria, eles passam aqui agora, aqui está um circuito fechado, chegam até o LED, aqui há uma transformação, né? Energia elétrica em energia luminosa, e esses elétrons voltam aqui pelo polo negativo. Tá? O que eu quero fazer é algo semelhante ao que eu fiz aqui, só que agora, ao invés de ter um interruptor manual, eu vou fazer com que o Arduino, né, ou esse meu computador aqui, atue como interruptor. Né? Porque aí eu consigo escrever um código, né, de modo que o programa possa, então, acender e apagar o LED, né, do jeito que eu quiser. Né? Eu posso, inclusive, determinar tempo para poder fazer com que esse LED acenda ou apague. Tá? Aqui, observe que eu tenho diversos pinos, né, de contato, tá? Semelhante ao que seriam esses terminais aqui. Tá? Tem várias funções, eu não vou entrar em detalhe, como eu falei, mas observe esses dois aqui, né? Ó. Eu tenho aqui um pino escrito 3.3 volts e tem um pino escrito 5 volts, né? Quer dizer, olhando para a legenda, eu acho que dá para a gente poder entender que, ou pelo menos supor, que por aqui, então, o Arduino vai gerar, né, um sinal elétrico, né, de 3.3 volts. E aqui ele vai gerar um de 5 volts, tá? Nós temos uma bateria que nós usamos aqui no nosso primeiro case, né, de 3 volts. Então, vamos trabalhar com uma voltagem próxima disso daqui, para não correr risco de queimar o LED. Tá? Então, vamos trabalhar com 3.3.
Nós temos aqui, ó, é importante eu falar, pinos chamados de GND, né? GND, 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 tá? Esses pinos aqui seriam equivalentes ao terminal negativo da bateria, né? A gente fala que é o pino de aterramento. Então, quando eu quero fazer um circuito como esse aqui, eu preciso, de alguma forma, ligar um fio aqui no que seria o polo positivo da placa do Arduino, e eu preciso ligar, né, a outra ponta do circuito aqui, ou qualquer outro GND, tá, que seria o polo negativo, para que haja uma circulação de eletricidade. Tá? Então, olha só, para vocês perceberem o que eu quero dizer com isso. Eu vou pegar esse meu fiozinho aqui, ó, que ele está ligado no polo positivo da bateria, né? E eu vou ligar aqui, ó, diretamente aqui, nesse pino aqui de 3,3 volts, tá? E vou pegar o negativo e vou ligar aqui no GND, que equivale aqui ao negativo. E aí eu posso tirar essa bateria daqui da jogada, tá? Então, o que eu fiz aqui foi eu mantive o circuito, tá? Eu simplesmente substituí a bateria, né, por um computador, né? Então, estou dizendo agora que é o computador que vai gerar a corrente elétrica, né, necessária para poder fazer esse LED acender. Então, se eu iniciar a simulação, né, como é que entrou, como é que vai chegar a energia lá, né? Observe esse cabo aqui, ó. Vou parar a simulação, ele está desconectado. Quando eu clico para iniciar a simulação, é como se eu tivesse conectado o cabo lá. A partir desse momento, tem até um LEDzinho piscando aqui, ó, indicando que o meu computador, no caso aqui o Arduino, ele está funcionando, tá? O LED não acendeu, tá? Por quê? Porque eu estou com o interruptor aqui aberto, tá? O circuito está aberto, tá? Se eu clicar aqui, né, o LED acende. Mas olha só, o que aconteceu com o LED? A corrente está muito forte para ele. Ele queimou, né? Então, mas peraí, Kleber, você usou uma voltagem, né, semelhante à da bateria, né, de 3 volts, né? Quem que falou de corrente aí? Felipe, né? O que faz, né, um dispositivo queimar, um LED queimar, na verdade, assim, tá relacionado, mas não é exatamente a voltagem, e sim a corrente elétrica, como o Felipe colocou, né? Então, o que acontece? Quando eu liguei a bateria, aquela bateria que eu coloquei, ela tem características, né, específicas, né, características físicas, eu estou falando, né, que gera uma corrente menor, de maneira que o LED suporte, né, aquela corrente elétrica, né. Aqui, o Arduino, ele tem uma característica diferenciada, né. Ele gera uma corrente maior e essa corrente, então, ela queima o meu LED, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, excetuando-se o fato de que o LED queimou, o princípio básico do outro circuito foi o mesmo, né? Ao fechar aqui o circuito, então, a corrente, né, ela sai aqui do polo positivo, ela circula por aqui, ela passa pelo LED, tá? E deveria retornar aqui para o aterramento, para o GND, tá? Só que como o LED queimou, então é a mesma coisa de eu ter aberto aqui o circuito, tá? Aqui no simulador, eu posso desligar e ligar de novo, né? E o LED, entre aspas, voltaria a funcionar. Numa situação real, uma vez que eu faça isso daqui, o LED queimou e é como uma lâmpada, tá? Acabou. Você tem que jogar fora, não aproveita mais, tá? Então, assim, esse simulador, para quem, por exemplo, gostaria de trabalhar com Arduino, é até interessante nesse aspecto também, porque antes de fazer a montagem do equipamento propriamente dito, né, você pode testar para ver se por acaso não vai acontecer isso aqui, de queimar algum componente. E aí, você evita o prejuízo. Tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Eu vou montar agora a estrutura para eu controlar isso aqui por programa. Mas, assim, tem alguma coisa que está estranha, que vocês não estão entendendo? Diz aí para mim. Normal. Tranquilo, André? Sim. Beleza, então. Vamos lá. Então é o seguinte, eu não vou... assim, para a gente poder resolver essa questão aqui,
bastaria colocar um resistor aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Não se preocupe quem por acaso não conhece eletrônica, tá? Para que serve isso aqui, não é o meu objetivo, como eu falei. Mas eu vou colocar esse resistor aqui, só para esse LED não queimar, tá? Acho que 200 ohms deve dar. Esse resistor, né, é somente para poder diminuir a corrente que chega no LED. Beleza. Agora o LED está acendendo, né, sem queimar, tá? Bom, muito bem. Então, assim, o meu objetivo aqui é fazer com que esse LED acenda, só que sem uma intervenção manual. Eu não quero ficar clicando, né, ligando e desligando aqui esse interruptor. Eu quero que, de alguma forma, o próprio computador aqui, que é o Arduino, ele funcione como esse interruptor, tá? Então, vamos lá. Observe aqui do lado direito que eu tenho alguns pinos numerados, tá? Então, começa aqui no 0 e vai até o 13, tá? Alguns têm um tio na frente, tem diferença, né, dos outros, mas, como eu disse, meu objetivo não é trabalhar com eletrônica. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: esses pinos aqui, eles são pinos que vão gerar eletricidade também. É semelhante a esse daqui, tá? Só que o que vai acontecer é que esses pinos aqui eu posso controlar. Eu posso dizer, através de um programa, que horas, em que momento que ele vai estar gerando eletricidade e em que momento ele não vai estar gerando eletricidade. E baseado nessa característica, eu posso, então, fazer com que esse pino funcione como se fosse esse interruptor aqui. Então, na hora que eu digo assim, olha, na hora que eu digo para esse pino, desliga, não gera eletricidade, é como se eu chegasse aqui e desligasse esse interruptor. Né? Na hora que eu digo para o pino, olha, liga, né, gera eletricidade, é como se eu chegasse aqui e ligasse esse interruptor. Tá? Só que, diferentemente de um mecanismo aqui mecânico, tá? Que eu tenho que levar a mão, né, levar o dedo, aqui eu simplesmente dou um comando, né, de liga ou desliga, e posso fazer isso via software. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse botãozinho daqui, eu vou inverter isso daqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou ligar isso aqui, vou ligar no pino 13, tá? Vou passar esse LED para o lado de cá, vou passar esse resistor para o lado de cá, deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Vou pegar esse fiozinho aqui, vou colocar aqui, ó, fica mais próximo, eu vou rotacionar esse resistor aqui. E olha só o que vai acontecer. Tá parada a simulação, né? Na hora que eu não fiz nada, tá? Mas na hora que eu clicar em iniciar a simulação, olha só. O que está acontecendo? Vocês estão enxergando aí? Está piscando. Isso, o LED está piscando, tá? Por que isso está acontecendo? Isso é uma característica do Arduino, tá? Ele tem lá um softwarezinho padrão, é o software que faz esse LED aqui piscar, né? Para poder mostrar que ele está funcionando, tá? Na verdade, tem um outro LED que acende aqui, ó. Esse outro LED aqui, que mostra que o sistema está on, tá ligado, né? Se você parar a simulação, ó, apagou esse LED aqui, tá? Mas ele tem um software padrão que faz esse LED piscar. Esse LED aqui é um LEDzinho que está na placa, não tem como tirar ele de lá, tá? Mas esse LED aqui, por padrão, ele está vinculado a esse pino 13. Então, como o software está falando para esse LED acender e apagar, o software que já está carregado aqui, tá? Por consequência, ele também está gerando, ativando e desativando a energia nesse pino 13. Por isso que o LED que eu coloquei, ele acompanha, né, o pisca-pisca aqui desse outro LED. Tá? Se eu mudar, se eu tirar isso daqui e passar para cá, ó, por exemplo, pino 12, iniciar a simulação, o LED da placa vai ficar piscando, mas o meu parou de piscar. Por quê? Porque o software que está carregado aqui, ele está dando a instrução de ligar e desligar esse LED aqui, ou melhor, esse pino aqui. Tá? Como não tem nada conectado aqui, não tem nada mudando no meu cenário. Tá?
Os demais pinos, eles estão desligados e o sistema não está, o software que está aqui, não está determinando a mudança de status, tá? Simplesmente está desligado e vai continuar desligado, tá? Beleza. Então, vamos lá. Tá aqui meu circuitinho. Aqui eu tenho, do lado do botão iniciar simulação, eu tenho aqui a função código, tá? Então, quando eu clico aqui na função código, o padrão é exibir aqui essa estrutura, né, de código em blocos, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho com ela, depois a gente muda, tá? Então, olha só, eu não sei se eu consegui dar zoom. Vocês estão enxergando esse bloco aqui? Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui nesse bloco? Como é que está a visualização de vocês? Dá pra ver. Aí eu consigo dar zoom, sim. Tem um botãozinho de zoom aqui. Tá? Então, vamos lá. Vocês estão lendo, então, o que está escrito aqui? Definir LED incorporado como alto. Muito bem. E depois? Aguardar. Guardar. Um segundo. Isso. Né? Depois, definir LED incorporado como baixo. Aguardar 1 segundo. Isso daqui, pessoal, são os 4 comandos que já estão embutidos aqui no meu computador, tá? Eu vou chamar o Arduino de computador para que a gente possa desassociar o que eu estou fazendo aqui com o Arduino, tá? Quer dizer, isso daqui é o nosso programa, isso daqui é o nosso computador, tá? O nosso programa, né, que ele, aqui no caso, seria equivalente a um algoritmo, porque eu estou construindo a sequência de ações baseada numa linguagem mais próxima de nós, seres humanos, tá? Quando eu digo definir LED incorporado, quer dizer, está totalmente em português aqui, né? Não é isso que o computador está lendo, ele está lendo um código totalmente diferente, tá? Mas aqui é para a gente poder entender, né? Então, quer dizer, esse LED incorporado que está sendo dito aqui é esse LED aqui, ó, que está na própria placa, no próprio circuito, tá? E aí, por uma questão de arquitetura, né, física, né, existe uma ligação aqui dos componentes desse LED incorporado com o pino 13, que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Quando eu falo, quando ele diz que é para definir o LED incorporado como alto, ele tá dizendo que é para poder ligar, né? É para poder ligar esse LED aqui, ó, tá? Então, esse comando, ele faz o quê? Ele liga o LED incorporado, tá? Eu poderia mudar aqui para baixo, né? Mas eu estaria dizendo para ele poder desligar, tá? Então, depende do que eu quero fazer. Então, a ideia do pisca-pisca consiste em quê? Partindo do princípio, né, que o LED está apagado, eu então digo para ele poder acender, então definir o LED incorporado como alto, quer dizer, eu quero que ele acenda, tá? Aí, para que eu consiga visualizar esse pisca-pisca, eu defino um tempo, né, para ele poder manter aquele LED naquele status. Então, eu falo para o meu software, né, para ele aguardar durante 1 segundo. Né? Essa instrução, aguardar, na verdade, não é para poder deixar o LED aceso. A instrução aguardar, ela diz para o software não fazer nada, simplesmente isso. Olha, não faça nada durante 1 segundo. Como ele tinha feito a ação de acender, né, o LED, então, ficar sem fazer nada durante 1 segundo significa que o LED vai ficar aceso durante 1 segundo. Tá? Depois desse tempo, que eu posso mudar, né? Posso colocar o tempo que eu quiser aqui, 10 segundos, né? 50 segundos, enfim. Posso mudar a unidade de tempo também. Tá? Então, ao invés de segundos, eu posso colocar em milissegundos. Né? Milissegundo é 1 milésimo de segundo. Tá? Então, é pegar o valor de 1 segundo e dividir por 1000. Né? Eu teria 1 milésimo de segundo. Depois que passou aqui 1 segundo, né, no programa padrão, vem um outro comando. O comando é definir o LED incorporado, ou seja, o mesmo LED. Tá? E eu tenho que dizer qual é o LED que eu quero que ele defina, porque, como eu disse, o computador é como se fosse uma criança. Ele não tem a capacidade, né, de deduzir as coisas, ele está aprendendo ainda. Tá? Então,
Não adianta falar assim, agora apaga. Agora apaga o quê? Eu tenho que dizer o que eu quero que ele apague. Eu quero que ele apague o LED incorporado, ou seja, o mesmo LED que ele acendeu, eu quero agora que ele defina como baixo. Né? Baixo significa apagar. Né? E depois eu peço para ele aguardar por 1 segundo. Por quê? Porque aí é uma coisa específica aqui do Arduino, tá? Quando a gente cria aqui um programa para o Arduino, isso é natural dele, ele fica repetindo esse programa de forma infinita, até você desligar o equipamento. Tá? Então, qual que é a lógica aqui? Ele acende o LED, né, o LED incorporado, esse daqui, ele para durante 1 segundo sem fazer nada, depois ele apaga o LED, tá? Aí ele para por 1 segundo de novo, sem fazer nada, e aí como isso daqui vai ser repetido, ele volta e acende o LED de novo. Depois ele aguarda 1 segundo, apaga o LED. Aguarda 1 segundo, volta, acende o LED. Tá? Então, esses 4 comandos aqui, sendo executados de forma infinita, sequencialmente, né, de cima para baixo, esse comando aqui primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, depois volta, né, e assim, infinitamente, faz com que o LED pisque. Né? Faz esse LED aqui incorporado piscar. Como vocês estão vendo aqui. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Esse é o nosso primeiro algoritmozinho escrito de uma forma, digamos, de código, escrito, que nós escrevemos, não, estava escrito já, né? Para um computador. Tá? E aí? Como é que estamos? Está difícil? Deu para sacar, professor. Tranquilo, Jefferson? Tranquilo. Dá para acompanhar o raciocínio? Aqui tá dando. Beleza. Bom, queria saber dos outros, né? Os outros estão participando aqui. Como é que tá isso aí? Alessandra, Tá ok, professor. Por enquanto, tranquilo. Gabriel, você está falando, Felipe falou, Tranquilo também. Matheus, Tranquilo. beleza. Tá de boa, professor. Beleza, David. Só para escutar a voz de vocês também, né? Bom, e aí, pessoal, como eu falei, quando a gente está trabalhando de forma manual, então, para poder ligar e desligar o LED, eu tenho que ir lá no botãozinho, né, que a gente tinha colocado anteriormente e simplesmente mexer na chavinha, tá? Agora, como isso aqui é uma coisa eletrônica, né, então não preciso mais da chavinha e, consequentemente, eu posso controlar isso aqui via programa. Então, por exemplo, eu estou achando que o LED está piscando muito rápido. Vou mudar aqui de novo o pino aqui para o 13, porque a gente consegue ver o pisca aqui no LED grandão também, ó. Né? Vai piscar de forma síncrona, né? Agora eu quero mudar, eu quero fazer esse LED piscar um pouco mais devagar. Então eu posso colocar aqui, ó, 2 segundos aqui, 2 segundos aqui. Quando eu mudo a simulação, ó, ele vai ficar 2 segundos aceso, apaga, 2 segundos apagado. Se você quiser, ele pode parar por aqui, ó. Apagou, 8, acendeu. 10 vai apagar. 12 vai acender. 2 segundos, tá? E eu posso mexer no tempo do jeito que eu quiser, tá? Tá, legal, professor. Isso aqui é o programa que está pronto já, agora eu quero saber o seguinte, eu quero fazer com que o meu LED pisque, mas eu não quero que ele pisque no ritmo aqui do LED incorporado, tá? Eu quero que ele pisque seguindo outro, né, uma outra frequência, tá? Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer uma outra coisa. Eu não quero que o LED incorporado pisque. Eu não quero mais. Tá? E aí é a vantagem de a gente poder programar. Né? Eu simplesmente venho aqui e apago a instrução. Apago a instrução. Como é que eu apago? Eu clico no bloco aqui, tá? E deletar. Tá? Acho que eu posso deletar o bloco. Um por um. Achei que eu pudesse apagar tudo. Tá? Apaguei. Tá? Olha só, pessoal. Eu apaguei todos os comandos que estavam lá. Tá? Se eu iniciar a simulação, o que vocês acham que vai acontecer agora?
Vai ficar só apagado. Vai ficar só apagado, né? Por quê? Porque agora não tem nenhum código, tá, sendo executado aqui no meu computador. Tá? Olha só o LEDzinho aqui, ó. Ele parou de piscar. Tá? Ele queimou? Pode ser que tenha queimado, né? Mas eu não sei dizer, porque não tem programa nenhum, não tem código nenhum. Tá? Então é isso. Programar é você dar instruções para o computador. Tá? De que maneira vão ser dadas essas instruções? Aí varia de uma linguagem para outra. Mas basicamente é isso aqui que estou mostrando para vocês. Vou parar a simulação e vou dizer o seguinte, olha. Ao invés de eu mandar piscar o LED incorporado, eu quero piscar só esse LED aqui, que agora eu liguei no pino 12. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho os blocos de comandos. Tá? Então, eu vou pegar esse comando aqui, ó, definir pino como. Tá? A ideia é a mesma. Tá? Eu vou definir o pino onde eu liguei o LED, aqui o pino 12, tá? Eu vou definir como alto para poder acender o LED. Tá? E vou definir como baixo para poder apagar o LED. Tá? Então, eu vou dizer que eu quero que o pino 12 seja definido como alto. Se eu colocar somente esse comando e mandar simular, né, o que vai acontecer? O LED vai acender e vai ficar aceso. Tá? Por quê? Porque eu disse para que esse pino fique com nível alto, né? Fique ligado. Então, ele está mandando energia aqui e está mandando energia constantemente. Tá? Mas eu quero fazer piscar. Maravilha. Eu vou lá, então, eu venho aqui em controlar, vou pegar esse bloco aqui, ó, aguardar, do jeito que estava no outro código, e vou dizer para aguardar um segundo, por exemplo. Tá? Bom, só isso basta? Se eu mandar simular, olha o que vai acontecer. Não vai mudar nada. Ele acendeu o LED e ficou aceso. Por quê? Porque eu não mandei apagar. Então, quando eu quero criar um efeito, quando eu quero que o computador faça alguma coisa, eu tenho que informar para ele, passo a passo, o que precisa ser feito. Ele não vai adivinhar que eu quero que ele faça o LED piscar. Eu tenho que dizer para ele como que ele vai fazer o LED piscar. Tá? Então, do jeito que está aqui, ele acendeu, né, o LED, né, ele definiu como alto, né, o nível de energia aqui do pino 12, que é o pino que está ligado ao LED. Depois ele aguarda por um segundo sem fazer nada. E como isso daqui fica repetindo infinitamente, depois de ficar um segundo sem fazer nada, ele volta e manda acender o LED de novo, que já está aceso. Então não muda nada o efeito. Tá? E aí ele vai aguardar um segundo de novo sem fazer nada, e assim vai ficar. Tá? Então, para poder criar o mesmo efeito, eu venho aqui, conecto aqui o próximo comando, né? Então, ó, acende, tá? Agora apaga, tá? Beleza. Aí se eu mandar executar agora, o LED vai ficar piscando? O que vocês me dizem? Não. Eu acho que não. Por quê? Você não definiu qual pino que vai desligar. Na verdade, assim, eu não defini, mas está definido por padrão, né? Então, quer dizer, ele vai desligar o pino 0. Mas o pino 0 é o pino que controla o meu LED? Não é. Então não vai surtir o efeito que eu gostaria. Né? Ele vai acender o LED, porque eu falei para poder definir esse pino como alto. Ele aguarda por um segundo, depois ele vai lá no pino 0 e define como baixo. Só que isso daqui não significa nada no meu projeto. Mas ele está fazendo. Tá? Não sei quem foi que falou, que eu não estou acompanhando o Meet mais. Ele está fazendo, ele está executando essa ação. Só que essa ação não tem um efeito visual para o meu projeto. Tá? Então, na hora de fazer as coisas, na hora de criar o programa, eu tenho que ter atenção a todos os detalhes. Olha, não é o pino 0, é o pino 12, que eu quero que seja definido como baixo. Maravilha. Agora vai piscar. Se eu mandar iniciar aqui, vai piscar. O que vocês acham? Eu acho que não. O que você acha que vai acontecer, Gabriel? Eu acho que ele vai acender e depois vai desligar. Só. E aí vai ficar desligado? Sim. Vamos ver então? Bom, não piscou. Só que também não ficou desligado, né? Por que será, Gabriel?
que ele não ficou desligado como você tinha suposto? É porque ele ligou, né? E continuou com esse mesmo comando. Porque acho que o comando de baixo ele não interpretou como válido. Na verdade, ele interpretou sim, tá? O que Sim, acontece aqui, né, assim, é algo que realmente eu não esperava que alguém fosse responder da forma correta, é o tempo, né? O que acontece aqui é o seguinte, o primeiro comando é para poder acender o LED. Acendeu, né? Depois de um segundo, ele vai apagar. Então, ele estava aceso, passou um segundo, ele apaga. Só que, como esse código ele é executado infinitamente, logo após ele apagar o LED, o que ele faz? Depois que ele apagou o LED, o que ele faz? ele acende de novo. Ele volta e acende de novo. É. Como não tem um tempo de espera aqui, Gabriel, a gente não consegue ver, porque é muito rápido, né? Ele acendeu, aliás, ele apagou e acendeu instantaneamente, tá? Uhum. Então, quando a gente está falando de coisas visuais, a gente tem que colocar um tempo adequado para a gente poder enxergar, tá? Ok? Entendi. Por isso a necessidade de eu fazer, né, o controle aqui também. Eu pedi para ele aguardar por mais um intervalo de tempo. E aí eu mando simular, agora sim. Ele acende e apaga. Acende e apaga. E, como isso daqui é executado, né, de forma infinita, tá? O LED vai ficar piscando. Tá? Aqui tem uma coisa interessante para poder fazer o gancho com a aula teórica. Eu comentei com vocês, semana passada, que um programa é uma sequência finita de passos. Quer dizer, não importa o tamanho do programa, não importa o que vocês estejam fazendo, tá? As instruções que a gente vai colocar dentro do programa, que são as instruções que o computador vai executar, elas são colocadas de uma forma finita. Então, o meu código, né, o meu programa, ele começa em algum ponto e termina em algum ponto. Então, se a gente analisar aqui o nosso algoritmo, tá, são 4 passos. O nosso algoritmo tem 4 passos, do jeito que a gente está visualizando aqui. Tá? Mas o programa, o computador, não está executando somente 4 instruções. Ele está executando infinitas instruções. Sim, isso é possível de acontecer. E, na verdade, acontece, digamos, quase que todo o tempo, quando a gente fala de programas de computadores, né? O que vocês têm que visualizar é isso. A quantidade de instruções que o meu programa tem é uma coisa finita. Né? Ele pode ter, sei lá, 1 bilhão de linhas de código. É enorme o programa, tá? Mas é finito. Eu sei onde começa, eu sei onde termina. Tá? É claro que para poder identificar o início e fim nesse caso, é um negócio complexo, mas tem início e tem fim. Tá? Agora, se esse programa vai executar aquelas instruções e finalizar a execução, ou se ele vai executar as instruções e voltar, né, a executá-las a partir do início, isso depende do que eu quero fazer. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho um algoritmo de 4 instruções, mas que ele está sendo executado de forma infinita pelo meu computador. Tá? Por isso que o LED ele acende e apaga de forma indefinida. Tá? Porque se fosse para executar somente esses 4 passos aqui, o meu LED iria acender, ficar 1 segundo aceso, apagar e acabou. Se eu não fosse voltar a executar isso, né, de forma cíclica. Tá? Como eu disse, eu posso trocar esses tempos aqui. Eu posso, por exemplo, trocar aqui para milissegundos, olha só. E vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, Gabriel. É o mesmo programa, só que agora o intervalo de tempo entre um comando para acender e o comando para apagar é um intervalo pequeniníssimo, é um intervalo de 1 milissegundo. O LED está piscando? Sim, ele está piscando. Só que nós não conseguimos enxergar, porque é muito rápido. Né? Ele pisca a cada 1 milésimo de segundo.
tá? Então a gente não consegue enxergar. Se a gente colocar aqui, sei lá, 100 milissegundos, 100 milissegundos é 1/10 de segundo. Vai pegar o segundo e dividir por 10. Vamos ver. Já dá para ver ele piscando. Ele pisca mais rápido do que estava anteriormente, né? Mas dá para ver piscando. Tá? Vamos botar aqui 50. 50 milissegundos. Já não dá para ver mais. Né? Na verdade, talvez até dê para ver. Não, não dá. Tem hora que parece que eu vejo que ele está piscando, mas assim, a percepção ela é muito sutil. Tá? Com um atraso da internet para vocês aí, provavelmente vocês não estão vendo nada. Tá? Então, 50 milissegundos a gente já não consegue já perceber o LED piscando. Ah, o Kleber, tem que ser o mesmo valor aqui? Não. Tá? Eu posso, por exemplo, falar que ele vai acender, esperar 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, tá? Apaga, e aí, na hora dele voltar a acender, ele vai esperar só meio segundo, metade. Então, ele vai acender, aí ele fica 1 segundo aceso, depois ele apaga, e fica só meio segundo apagado e volta e acende. Vamos ver? Acendeu, apagou, ó. Percebe que ele pisca agora de uma forma, num compasso, né, assíncrono. Tá? Eu posso mudar isso aqui, ó, para ficar mais fácil de perceber. Vou colocar assim, 2 segundos e 1 segundo. Ó, 1, 2, apagou. Agora 3, acendeu. Tá vendo? E aí eu consigo controlar o meu LED. Tá? Sem precisar de usar uma chavinha para poder fazer uma intervenção manual. Tá? Alguma pergunta com relação ao que eu falei? Tá tranquilo? Acho que tá, né? Tô tranquilo. Bom, então é o seguinte, pessoal. A ideia agora é vocês brincarem um pouquinho com isso. Eu não vou continuar falando de mais coisas aqui, não. Tá? Então, vamos lá. Para a próxima semana, o que eu quero que vocês façam? Quem não se inscreveu ainda, tá? Procure se inscrever aqui no Tinkercad para começar a brincar com isso daqui. Tá? Lá no Google Sala de Aula, eu vou colocar 3 roteiros para vocês. Tá? Os 2 primeiros roteiros são roteiros sem o Arduino. Tá? Para vocês poderem montar o circuitinho seguindo o passo a passo que eu apresentei hoje no início da aula, que está lá no Google Sala de Aula já. Tá? Aliás, eu recomendo que vocês façam aquilo que eu pedi no início da aula, tá? Ou seja, quem nunca mexeu com o Tinkercad, abre o Tinkercad, pega o tutorialzinho, sem ver o vídeo da aula, vai tentando montar aquele circuitozinho da bateria com LED para ver se vocês conseguem perceber como é que a gente tem que acompanhar um algoritmo. Inclusive, lá eu peço para vocês escreverem um algoritmo, tá? Para fazer outras coisas. Tá? Então, os 2 primeiros cenários é isso. Vocês montarem circuitos seguindo um algoritmo. Tá? E depois, criar um outro circuito com as instruções que foram colocadas lá, e vocês escreverem o algoritmo para que alguém que, por acaso, nunca tenha trabalhado com Tinkercad, possa fazer. Vocês vão escrever um tutorialzinho, um passo a passo. Tá? É importante que vocês façam isso, porque na hora que vocês assistem uma aula como essa, vocês até conseguem acompanhar o raciocínio. E é importante vocês terem essa primeira visão. Mas na hora que você vai escrever, começa a surgir dúvida. Tá? E aí você vai começar a realmente desenvolver, a partir dessas dúvidas, essa lógica, né? A lógica de programação que eu quero que vocês levem dessa disciplina. Tá? E o terceiro cenário, esse sim vai ser feito
usando aqui alguma coisa relacionada com o Arduino, tá? Do jeito que eu mostrei aqui, e aí a aula está gravada para vocês poderem acompanhar, tá? Então é isso. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui, para vocês já providenciarem aí esse cadastro aí no Tinkercad, e de repente, quem quiser já pode começar até a brincar. Uma pergunta, essas atividades que a gente vai fazer, como que a gente, por exemplo, poderia devolver para o senhor? Se caso a gente tiver que devolver para o senhor a atividade feita. Então, Renan, assim, eu ainda vou ver como é que vai ser feito, como é que isso pode ser feito dentro do Tinkercad, tá? Eu estou usando essa ferramenta pela primeira vez aqui na disciplina. Então, assim, eu ainda não explorei esse lado educacional da ferramenta, tá? Mas, por enquanto, essas 3 atividades é só para vocês exercitarem, tá bom? Então, não precisa preocupar em me devolver, não. Eu vou colocar só o roteiro para que vocês possam saber o que fazer, tá? E aí vocês vão lá na plataforma e façam, tá? E aí, se tiver dúvidas, pode me mandar e-mail, se quiser, tá? Ou então, na próxima semana, a gente inicia a aula com bate-papos de dúvidas. Tá bem, Renan? Entendi sim, professor. Muito obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Fique tranquilo, professor. Tá joia, Jefferson? Bom, pessoal, então, eu me despeço aqui de vocês. Uma boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Valeu, Kleber. Até mais. Boa noite. Falou, Natanael. Muito obrigado Boa noite, pessoal. Boa noite,